Mix up yourselves together and have union revivals. Get preachers who stays with God's Word and not scattering about here. Read the Word. Misturem-se e tenham reavivamentos de união. Consigam pregadores que fiquem com a palavra de Deus e não espalhados por aqui. Leiam a palavra. Some of you don't read the Word once a week. You ought to read chapter after chapter every day. Meditate. Alguns de vocês não leem a palavra uma vez por semana. Vocês devem ler capítulo após capítulo, cada dia, meditar. If you get your head out of them old magazines and things you're reading, and now this old, so many papers and so-called religious literature that ought to never be on the market. Separassem de ler revistas e coisas que estão lendo, e destes tantos jornais, e da suposta literatura religiosa que nunca deveria estar no mercado. It's just as bad as reading some of the other magazines. Stuff, the false doctrine and all kinds of dogma, and basing it up on truth. Isso é tão ruim quanto ler algumas das outras revistas, coisas que são falsa doutrina e todos os tipos de dogma, e baseando isso na verdade. Well, doctrine can't be based upon some experience. Doctrine is based on God's Word, not on experience. People can have experiences of everything. Ora, a doutrina não pode estar baseada em alguma experiência. A doutrina é baseada na palavra de Deus, não na experiência. As pessoas podem ter todo o tipo de experiências. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, os quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Cumprimento a todos os nossos amados irmãos e irmãs, com um bom dia em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor inunde o vosso ser e vos traga entendimento, e cure as vossas enfermidades, alivie as vossas dores e traga solução para os problemas. Nós damos uma pequena continuidade sobre a questão que falamos ontem sobre a doutrina. Então, dentro da doutrina dos homens, Jesus trouxe esse esclarecimento em São Mateus, capítulo 16, do verso 6 ao 12, a respeito dos ensinos dos fariseus. E ele usou como algo que cresce, fermento, faz com que a massa cresça. E este fermento, essa doutrina dos homens, ela corrompe o entendimento cristão. E eles querem simplesmente prender as pessoas ao seu redor. E eles provocam essas coisas para que os homens sejam prisioneiros seus. Sempre tem alguém, né? Então, no verso 18 da carta aos Colossenses, capítulo 2, São Paulo nos diz: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão.
e não ligado à cabeça que é Cristo. E não ligado à cabeça que é Cristo. Qualquer coisa que tomar a liderança e chamar para si honra, tomar para si glória e tomar para si se tornar-se quase que se tornar-se o absoluto, isso aí ele não está ligado à cabeça, ele quer ser o cabeça da igreja. E o cabeça da igreja é Cristo. São Paulo nunca tomou glória para si. Os apóstolos, os profetas. Você vai encontrar que nem o Senhor Jesus Cristo tomou glória para si mesmo. Ele tem a doutrina que ele trouxe. Você vai encontrar em São João, São João capítulo 17. Eu não trouxe marcado. Eu encontro aqui, São João capítulo 17, ele falando sobre a sua doutrina. Porque a doutrina que ele tinha não era dele. Então a doutrina que eu vos trago também não é minha. Acho que vocês podem compreender bem isto. Que nós não estamos tentando trazer algo nosso, mas sim algo da palavra. Algo que vem de Deus. Os ensinos que o profeta também nos trouxe. Ele nunca trouxe dizendo que aquilo era dele. Então, às vezes, os homens, com um mau entendimento, eles trazem isto. Eles trazem sobre esta questão de serem a si mesmos os criadores daquilo. Mas damos graças a Deus que nós não queremos tomar para nós nada daquilo que não é nosso. Muito bem, então Jesus em São Mateus 16, nós já lemos para vocês na edição passada, ele falou sobre o fermento dos fariseus. Então nós queremos falar agora um pouquinho sobre essa doutrina que é dos homens. Ela é maléfica, conforme já lemos em Colossenses, no capítulo 2, o verso 18 a seguir. Nós encontramos isto, que o homem gosta de parecer-se de uma coisa que ele não é. Então, quando ele encontra as pessoas, sempre tem umas pessoas mais inteligentes, que se sobressaem mais, têm algum dom. Então eles fazem das pessoas dominadas. São milhares de pessoas que viveram sobre esse domínio humano por muito tempo. Eu mesmo vivi. Mas hoje, pela graça de Deus, a gente pode dizer, somos libertos. Ninguém vos domine a seu bel prazer. Agora, com pretexto de humildade. Eles se parecem com humildes. Eles se parecem pessoas cristãs. Mas lá no fundo o que eles desejam é poder. Poder, dominar os menores, os menos favorecidos. E às vezes fazem favor também para as pessoas, dão as coisas. Dão isso, dão aquilo outro, mas você pode ver que lá na frente eles vão lançar no rosto. Que a doutrina mesmo, a sã doutrina, ela ensina assim: quando você fizer algo por alguém, se você fizer com a mão esquerda, que a mão direita não fique sabendo. Se você fizer com a mão direita, que a mão esquerda não fique sabendo. Mas o homem toca a trombeta. Eu fiz isso para fulano, eu fiz isso para Beltrano, eu fiz mais aquilo para o outro, para aquilo outro. Você vê claramente, não precisa nem de revelação, que aquilo não é de Deus. Toca a trombeta para chamar para si a honra, a glória. Ele se torna então uma pessoa boazinha, uma pessoa isso, e aí engana, tapeia, faz o que quer com os ajudados. Deus não é assim, a doutrina de Deus não é assim. Ele dá o dom para a pessoa para usar bem. Se a pessoa usar mal, ele nem toma. Mas vejam isto.
Então, que ninguém se faça presa dessa doutrina humana, mas que possa observar a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Porque nós devemos observar esta doutrina, a dos apóstolos e dos profetas. E graças a Deus que o Senhor Jesus Cristo nos tem ajudado a prosseguir nisto. Creio que é Efésios capítulo 2, 19 e 20, que São Paulo fala sobre isto. Olha, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então nós encontramos a doutrina do homem é subjugar os mais fracos, é a acepção de pessoas, é a vaidade, é a luxúria e é a desobediência camuflada da palavra de Deus. É o fermento dos fariseus, que não tocam com a coisa, com um peso nem com o dedo, mas jogam a carga pesada sobre os homens, sobre as mulheres. Quantos viveram nessa condição? Não faça isso, não faça aquilo, não estude, não faça aquilo, não vá em tal lugar, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Mas a própria pessoa faz. Então ele sujeita as pessoas ao seu prazer, às suas ideias, ao seu domínio humano e joga uma carga sobre as pessoas, tira a liberdade que Deus deu para a mulher, para o homem, e depois o próprio líder pratica tudo aquilo do qual ele é para se esconder através de uma falsa santidade. Isso é o homem, porque o espírito do homem é o mais terrível de todos. O homem não tem nem misericórdia nem respeito. Ele não respeita a criança, ele não respeita a moça, ele não respeita a mulher casada, ele não respeita nada, não respeita ninguém. E não tem respeito e nem misericórdia. Não quer saber se a pessoa vai sofrer depois lá na frente consequências terríveis, vai entrar numa depressão, numa angústia. Ele está nem aí, ele quer o seu bel prazer. Então é o homem, e é religioso também, é a doutrina do homem. Mas a sã doutrina, ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E na primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 10, no capítulo 1, no verso 10, ele nos diz. Bom, vou ler também o verso 9. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Então aí vem um líder, condena tudo. Condena isto, condena o sodomita, condena os profanos, condena os injustos, e ele mesmo pratica todo quanto é tipo de injustiça, ele mesmo pratica tudo quanto é coisa de toda fornicação, e não observa a vida na sã doutrina. Então nós encontramos essa sã doutrina. Também na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, no verso 3, São Paulo nos diz o seguinte: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais.
Estão cuidando que a pregação do Evangelho é para enriquecê-lo, comprar fazendas, comprar isso, comprar carros de 200, 300, 400, 500 mil reais. Acha que o Evangelho é para isso, enquanto os fiéis mesmos vivem na sua condição precária. A igreja primitiva, que tinha a doutrina dos apóstolos e profetas, não vivia dessa forma. Era um pouco diferente. O dinheiro era mais bem administrado. O dinheiro é necessário? Sim, corretamente, mas é mais bem administrado. Mas, olha bem, agora nós temos ainda que as pessoas podem pensar, mas não existe essa doutrina na religião. Existe sim, a doutrina é ordem de conduta, é meio de vida, é ensinamento. E uma coisa você deve ter consciência, se você não estiver na doutrina de Deus, você está em uma outra. Ninguém vai ficar sem uma doutrina, sem um ensinamento. Então é melhor procurar viver, já que nós teremos que ter uma doutrina. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Agora, às vezes as pessoas acham o jugo de Jesus pesado demais. Quando Jesus disse que o jugo dele é manso e suave, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Você não vai encontrar um homem, se você quiser seguir uns preceitos de homem, todo homem é exaltado, ele não tem humildade no coração, não. Não é humilde, não tem singeleza, todos querem ser maior um que o outro, adquirir mais isso e mais aquilo. Satanás também não tem humildade, mas Deus tem humildade. Deus é singelo, Deus é simples, Deus é humilde. Quando o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, veio a este mundo, ele poderia vir de uma carruagem, descia em uma carruagem de ouro, cavalos, aquilo, mas ele nasceu numa manjedoura, ele lavou os pés dos discípulos. Ele era humilde, e ele se faz humilde, ele é singelo. Bem, então, a doutrina dos demônios. Agora, é melhor sofrer essa doutrina do que viver uma vida desregulada. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3, diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Também São Paulo a Tito, ele recomendou isto: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, o que nós procuramos falar aqui nessa nossa programação é a sã doutrina. É a doutrina que te colocará na vida eterna. Então, meus irmãos, minhas irmãs, companheiros e companheiras, que Deus vos abençoe, vos dê graça suficiente, entendimento para discernir o que é do homem, o que é do diabo e o que é de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.